O que eu vou falar aqui, às vezes pode ser que muita gente não vai entender. Na verdade, poucas pessoas irão entender o que eu vou falar aqui. Mas prestem bem atenção em cada detalhe desse vídeo. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Eu não vou chegar aqui e ler as leis em Levíticos para a gente entender quais eram as funções do sacerdote. Mas vamos analisar por alto aqui. Por exemplo, todos os anos as pessoas tinham que comparecer no templo levando as suas ofertas. E essas ofertas que eram levadas, eles eram até os sacerdotes, né? Elas eram imoladas, o sangue era aspergido sobre o ofertante, e aquele ofertante, então, era perdoado os pecados dele, e ele iria embora, e no outro ano ele voltava e fazia novamente tudo de novo. Então tinha um sacerdote, um ofertante, e um cordeiro que era o ofertado para o perdão do pecado através do sangue derramado, para que aquela pessoa que estava ofertando aquele cordeiro fosse então perdoado dos seus pecados. Vamos analisar aqui o que o escritor de Hebreus está falando aqui neste versículo. Primeiro, por esta razão, ele deveria ser semelhante a seus irmãos. Quem? Homens, nascido de homem e mulher. Era necessário que ele fosse homem. Então não é necessário que ele tenha corpo e sangue. Se nós lermos um pouco antes, aqui você vai ver isso aí falando. Era necessário que ele tivesse corpo e sangue. Tá? Então ele não poderia ser um anjo. Ele não poderia vir aqui como o próprio Deus. Ele tinha que sentir o que nós sentimos. É basicamente isso que aqui em Hebreus ele está falando. Tá? Em todos os aspectos. Tá? Então ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Se em todos os aspectos, com certeza ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia as necessidades físicas e fisiológicas, ele sentia tudo. Jesus era normal, como ser humano normal. Tá? Apesar dele ser Deus, mas ele veio como homem. Para se tornar sumo sacerdote. Então, peraí, Jesus Cristo foi sacerdote, então. Um sumo sacerdote, muito além de um sacerdote comum. Ele era sumo sacerdote. Misericordioso e fiel com relação às coisas de Deus. Ou seja, ele era amoroso, ele tinha bondade, como até hoje. Na verdade, como ele andou aqui na face da terra como ser humano, ele tinha bondade no coração e se apresentava de forma totalmente diferente com relação aos outros sacerdotes. Não vamos entrar também nesse detalhe, que tem até um vídeo meu falando algumas coisas sobre isso. E fazer expiação pelos pecados do povo. Aqui que vamos entrar num pequeno grande detalhe. Num pequeno grande detalhe, presta atenção. Jesus Cristo, então, ele era semelhante ao ser humano, com em todos os aspectos ele era semelhante ao humano. Ele também era sacerdote. Logo, quando ele era sacerdote, também ele era o Cordeiro de Deus. Quem falou isso? O João Batista olhou de longe e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo era sacerdote, era povo e era cordeiro. Então nós vamos entender o que? Jesus, ele recebeu a oferta pelo pecado do povo, que ele mesmo era a oferta e que ele mesmo se ofertou. Então ele era sacerdote, ofertante e ofertado ao mesmo tempo. Então ninguém tinha o poder de tirar isso dele. Mas Jesus Cristo era o sacerdote que oferecia o sacrifício. Jesus Cristo era em todos os aspectos igual aos irmãos dele, menos no pecado. Jesus não tinha pecado. Então ele também era o ofertante, ele era o povo, em todos os aspectos ele era semelhante aos irmãos dele. Então ele precisava fazer a sua oferta. E ele era a própria oferta. Ele era o Cordeiro de Deus que tirou
o pecado do mundo. Ou seja, ele foi o sacerdote que fez a oferta, ele era a oferta e ele era o ofertante, tudo ao mesmo tempo. Esse é o vídeo de hoje. Jesus era a oferta e Jesus era o ofertante. E Jesus era o sumo sacerdote que recebeu essa oferta e aspergiu o sangue próprio sobre a todas as pessoas que nele crê e que o pecado era tirado dessas pessoas. Querido, fica essa dica com vocês. Jesus, ele é o sumo sacerdote até hoje. Por mais que ele não era da linhagem levítica. Não estou nem aí que ele não era da linhagem levítica. Desde que ele é, até hoje, o meu sumo sacerdote. Ah, mas aí eu estou inventando. Não. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus abençoe você. Fique com esse vídeo. Pense, analise e foca naquilo que o Espírito está dizendo ao seu coração. Tá? Está chegando a hora, e a hora é esta, que Deus está levantando um povo que vai ministrar uma palavra diferente, aonde vai tocar no seu coração de forma diferente. Amém? Fique com essa dica, e o resto agora realmente é com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.